Olá, pessoal, boa noite. Vamos que vamos para mais uma formação semanal. Hoje iremos falar sobre a virtude da fortaleza. Seja bem-vinda, Lilian. Olá! Então, hoje nós iremos falar sobre a virtude da fortaleza. E aí? Você que está assistindo, você conhece a virtude da fortaleza? Hoje vai ser uma live aula com os pontos principais que Francisco Fausto traz sobre as virtudes e os complementos com os questionamentos, com os insights que eu vou trazer aqui como psicóloga, tá bom? Bem-vinda, Cleilza! Iremos começar a nossa formação semanal das virtudes. E hoje a virtude será a fortaleza. Essa virtude que é muito necessária também. Eu tenho dito para vocês que a formação das virtudes tem sido um remédio para os tempos de hoje, visto que a gente precisa aprender a desenvolver essas virtudes e as virtudes, elas são desenvolvidas na prática, né? Então, assim, não existe nada que te ajude a desenvolver uma virtude a não ser a própria prática por ela mesma. Então, a gente precisa vivenciar. E já eu conto uma situação pessoal que aconteceu comigo agora há pouco, já para eu viver essa virtude da fortaleza e poder enriquecer mais ainda o conteúdo aqui para vocês. Então, pessoal, se vocês acham que essa live é importante, se vocês acham que essa live pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilha com o aviãozinho aí no Instagram para a gente poder começar essa live semanal maravilhosa sobre a virtude da fortaleza. Às vezes você conhece alguém que precisa conhecer sobre essa virtude, né? Bem-vinda, Milena! Coisa boa te ver por aqui. Compartilhe essa live, aperte no aviãozinho e chame outras pessoas para poder conhecê-la. Sei que o horário às vezes não ajuda, mas também vai ser uma live rápida. Eu sempre digo isso para vocês, tá bom? Apenas 20 minutinhos para a gente poder conhecer um pouco mais sobre essa virtude da fortaleza, ok? Então, vamos lá começar. O que é, então, essa virtude que é a virtude da fortaleza? A fortaleza é uma virtude moral que robustece a nossa vontade para que sejamos capazes de enfrentar situações que são difíceis com coragem e de irmos atrás do bem custoso, aquilo que nos custa muito mais, o bem árduo, sem desistirmos, dispostos a sofrer por esse bem difícil, sem nos queixarmos nem desistir. Ela tem duas manifestações. A primeira delas é a capacidade de enfrentar, a capacidade de assumir ideias, ideais, tarefas, deveres difíceis, de eu empreender. É a virtude moral que dá a firmeza e a constância na procura do bem. A capacidade de resistir, de argumentar, de tornar-nos capazes de resistir às tentações também faz parte do próximo ponto da fortaleza. Superar os obstáculos, vencer o medo, inclusive da morte, suportar as provações e as perseguições. Tudo bem, Milena? Tranquilo? Fica à vontade. Então, quando eu tenho a coragem de enfrentar as minhas situações com coragem, superando as tentações que chegam para mim, ok? Vencendo os obstáculos, vencendo o medo. E um parêntese aqui, gente, com relação a vencer o medo, porque assim, a gente pode muitas vezes fazer coisas, né, mesmo com medo, né? Não quer dizer que o medo não existe, ele está ali. Mas a capacidade de enfrentamento é um ponto que eu vou falar já na frente para vocês, né? É preciso acontecer, é preciso ser desenvolvida essa capacidade de enfrentamento diante de situações difíceis na nossa vida. Então, vamos continuar sobre as manifestações. Então, a segunda manifestação é a capacidade de resistir, de aguentar, de tornar-nos capazes de resistir às tentações,
superar os obstáculos, vencer os medos, inclusive da morte, né? Para quem tem medo aí da morte, de suportar as provações e as perseguições. Vamos trazer aqui um pouco sobre o Papa João Paulo II. O que ele pensa sobre isso? Vamos lá. O Papa João Paulo II diz: a virtude da fortaleza requer sempre uma certa superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. O homem, por natureza, teme o perigo, as moléstias, os sofrimentos. Desejo render homenagem a todos aqueles que têm a coragem de dizer não ou sim quando isso custa. Então, essa é a virtude da fortaleza. E agora eu quero fazer uma reflexão para vocês sobre essa virtude, em pontos que eu também misturei aqui. Não é verdade, gente, que a gente precisa hoje desenvolver a fortaleza na nossa vida? Não é verdade que existem várias situações nossas, né, do dia a dia, que nos pedem com que a gente seja forte? Se a gente não conseguir ser forte, a gente não consegue enfrentar, né? Quais seriam, então, as faces das nossas fraquezas? Porque se eu não sou forte, eu estou sendo fraco naquele momento. Quais seriam, então, as faces da nossa fraqueza? A primeira delas é fugir de ideais, fugir de tarefas e fugir de deveres. Então, quando eu passo a fugir daquilo que é difícil para mim, porque é pesaroso, porque é difícil, porque eu acho que eu não consigo fazer, ou porque é muito difícil mesmo para a minha cabeça, essa é uma das faces da nossa fraqueza. A segunda face. E aí eu quero trazer um parênteses de uma coisa importante. Nós vivemos hoje na cultura das facilidades e do menor esforço, né? Você concorda com isso? Nós vivemos hoje nessa cultura da facilidade e do menor esforço. Exemplo, se queremos uma comida hoje, a gente faz assim, pega o celular e pede no iFood. Se queremos um livro, a gente faz assim e acessa a internet na Amazon ou em outros sites e você consegue comprar. Então, nós estamos constantemente nadando contra a maré do autocontrole, da compulsão. Porque se eu tenho essa tendência muito grande a ter essas coisas fáceis ao meu favor, eu posso muitas vezes cair no prazer exagerado, né? Que é o hedonismo, a busca pelo prazer exagerado. Então, hoje tudo é muito fácil, né? O celular está às nossas mãos, facilitando a nossa vida e, ao mesmo tempo, também nos trazendo vícios desnecessários e vícios nos quais a gente precisa aprender a lutar contra, precisa ser forte, né? Essa facilidade, elas tem nos tornado, gente, mais frágeis emocionalmente, né? E tem fabricado pessoas sem ideal, né? Pessoas que recuam perante as dificuldades e nunca chegam a algo sério de verdade, nunca perseguem o ideal. Vamos refletir então um pouco sobre antigamente, nos anos 90, nos anos 2000. Será que era assim, dessa mesma forma? Se eu estivesse com fome naquele tempo, o que é que eu tinha que fazer? Será que tinha um celular, um iFood da vida, um aplicativo, um Uber Eats? Não. O que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que acessar, eu tinha que sair de casa e fazer o esforço sobre-humano, entre aspas, sobre-humano, para eu conseguir comer, né? Então, primeiro eu tinha que sacar dinheiro, ou se eu tivesse um cartão, eu ia usar um cartão, mas se eu não tivesse, eu ia ter que sacar o dinheiro. Depois eu ia ter que procurar o lugar, né? Na época não existia internet, então eu tinha que procurar na lista telefônica que local que eu iria, né? Então, fazer todo esse esforço de procurar na lista telefônica, em termos psicopedagógicos, trazendo aqui essa linha também que eu atendo, é bem importante, né? Porque se eu estou procurando ali, eu estou estimulando a minha memória e isso facilita muito o meu campo visual. Hoje em dia a gente não tem muito isso, tem mais o Google, né? Você clica e já vai diretamente. Ok, só um parênteses. Então, eu tenho que sair, procurar o local, procurar o restaurante, chegar no restaurante, pedir e aguardar o tempo de espera, né? Isso era antigamente. E todo esse processo eu considero muito salutar, né? Porque exige de você esforço, sofrimento necessário para uma vida
que eu acredito que esse sofrimento, ele te prepara, sim, para você ter os futuros desafios de uma vida, que é um vestibular, né? Por exemplo, um Enem que tem que ser feito, na qual você precisa realmente se dedicar, precisa estudar, né? Essa necessidade de ter uma interação social, então aquele jovem precisa conversar, ou aquela pessoa que está ali precisa conversar, ter uma interação social com um garçom, né? Saber o que ele quer comer. E pelo iFood não existe essa interação. Então é por isso que hoje em dia a gente vê muitos adolescentes, que são as pessoas da geração atual, que eles têm uma grande dificuldade de interagir socialmente com as pessoas. Eles têm uma timidez excessiva, eu diria até uma inibição social. Por quê? Porque eles não têm essa facilidade, gente. Eles não têm esse estímulo de poder conversar. Tudo está muito à mão para eles, né? Que é a questão do próprio aplicativo em si, tá? Então, esse sofrimento necessário te prepara para o Enem, te prepara para o vestibular, te prepara para a interação social, te prepara para a vida, né? E isso faz você se fortalecer, você se fortalece, né? Isso nos tempos de antigamente, anos 2000, anos 90, por aí. Quando eu queria um filme, por exemplo, o que eu tinha que fazer antigamente? Eu tinha que me programar para assistir aquele filme, ou na época, quando éramos crianças, tínhamos que nos programar para assistir aquele desenho, e se a gente quisesse ver o outro episódio, nós teríamos que nos programar de novo no outro dia. Hoje em dia, você assiste um episódio, o Netflix ou outro aplicativo de filmes e seriados, ele já conecta para você rapidinho o próximo. E depois mais um outro, ou seja, isso te leva um pouco à compulsão, né? Por isso que eu falei que hoje em dia a gente está nessa maré, a gente está nadando contra essa maré do autocontrole e da compulsão. Porque hoje em dia os tempos estão fáceis, as coisas estão fáceis, e nós precisamos aprender a nos autocontrolar. E nem sempre isso é fácil, mas a nossa luta dos tempos atuais é exatamente essa. Lutar contra as coisas que estão muito fáceis, tá? Então, voltando para essa questão do filme, você tinha que se programar para ver. Agora vamos fazer uma reflexão com os tempos atuais. E hoje, como que é hoje? Hoje, se eu tô com fome, eu estalo os dedos, pego o meu celular e acesso o iFood, o Uber Eats, eu escolho o que eu quero comer e eu espero só um tempinho de nada, coisa de 10, 20 minutos, para a comida chegar, né? Então é tudo muito fácil para você não cair nas tentações, para você não enfrentar os obstáculos, né? É tudo muito fácil, não existe obstáculo, não existe a luta pela tentação das coisas, porque tá tudo muito ofertado, né? Então, hoje eu não preciso mais sair de casa, se eu quiser tem um iFood, eu não preciso mais sacar dinheiro porque tem o Pix e por aí vai, eu não faço mais nenhum esforço. E é exatamente essa questão de não fazer esforço que vai nos tornando fracos emocionalmente, né? Porque com essa fraqueza emocional, eu acabo estando acostumada a ter uma vida de excessos de prazeres. E se esse prazer não chega hoje para mim, eu acabo me sentindo fraca emocionalmente, né? E o hedonismo é essa busca exacerbada pelo prazer, que nós podemos dizer que nos tempos de hoje é exatamente isso, a luta das pessoas. É o hedonismo, é a busca pelo prazer, né? Então não é só o prazer pela comida, né? Mas é o prazer também pelas redes sociais, pelos likes, né? Pelos compartilhamentos. É o prazer também por todas as questões relacionadas ao meu entretenimento, né? Então, a nossa luta hoje em dia, né, é com relação ao excesso de prazer que está aí para nós, né? Bem-vinda, Liliana, bem-vinda, Lívia, bem-vinda, pessoal que está chegando aí. Então, gente, o que acontece nos tempos de hoje? Zero esforço e muito prazer. O que vocês acham que vai acontecer com uma sociedade desse tipo, em que eu tenho zero esforço e muito prazer?
Será que esse pessoal vai estar preparado emocionalmente para a vida? Será? É isso que a gente tem visto hoje em dia? Podem falar e compartilhar quem quiser, né? Então, eu venho falar agora para vocês do que? Quando eu tenho esse alto prazer, eu tenho também essa questão da baixa interação social. Então, nos tempos de hoje, por ter esses aplicativos, né, que vão facilitando a nossa vida, ao mesmo tempo vão dificultando, por quê? Aquele adolescente de antigamente, dos anos 2000, dos anos 90, que antes ele tinha que interagir socialmente, tinha que sair de casa, ou aquele adulto também, hoje ele já não precisa mais, tem tudo a seu favor. Então, ele não precisa também interagir socialmente. E isso vai sim prejudicando a forma como essa pessoa interage na vida, né? Então, não há sofrimento pelo esforço e aí também não há o enfrentamento. Eu falei para vocês que ia falar do enfrentamento. O enfrentamento é uma habilidade necessária que precisamos desenvolver para alcançarmos as nossas metas e os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Não existe realização de sonho sem enfrentamento, pessoal. Que bacana, olha a Liliana colocando aqui uma contribuição. Verdade, é tudo tão dado que quando é necessário um esforço, a pessoa não tem repertório para enfrentamento. Exatamente, Liliana. Essa é a questão dos tempos de hoje. E se a pessoa não tem repertório para enfrentamento, como é que ela vai fazer, né? O que ela pode fazer para começar a desenvolver esse enfrentamento? Aí, pessoal, tem 2 pontos. O primeiro ponto, ela pode sim tentar desenvolver sozinha. Como? Enfrentando as coisas. Não vai existir uma receita médica, uma receita mágica, quer dizer. Ela precisa enfrentar a situação. Então, se eu tenho uma dificuldade hoje de interagir com pessoas, eu preciso interagir com essas pessoas, mesmo que o meu coração fique batendo, mesmo que eu me sinta acuada, mesmo que eu comece a suar, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu me sinta vulnerável, eu preciso entrar nesse processo de enfrentamento, né? E o segundo ponto é, não consigo sozinha. Então, você precisa procurar a terapia com o psicólogo, porque aí o psicólogo vai te ajudar a desenvolver essas habilidades sociais de enfrentamento para que você possa, sim, se fortalecer e desenvolver essa habilidade tão necessária. Então, eu vou repetir, gente, o enfrentamento é uma habilidade, ou seja, vai ser desenvolvida. Tudo que é habilidade é porque pode ser desenvolvido. Algumas pessoas nascem, sim, com essa habilidade mais desenvolvida devido ao temperamento e tem outras que não, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa desenvolver. Pode, sim, desenvolver, tá? Ou sozinho, se conseguir, se não conseguir, dentro do consultório de psicologia, você vai desenvolver certeza, ok? Então, vamos lá. O enfrentamento é essa habilidade necessária que precisamos desenvolver para alcançarmos as nossas metas e os nossos sonhos, os nossos objetivos. Sem enfrentamento, não tem como alcançar o meu sonho, o meu objetivo, né? Bom, vou falar agora para vocês de alguns pontos que fazem com que a gente não desenvolva essa fortaleza. Encolher-nos e parar quando surge um obstáculo que nos desafia não nos levará à superação e, por consequência, não nos faz desenvolver a fortaleza. Terceiro ponto, não podemos ter medo do sacrifício, pois lembre-se, todo ideal é alcançado com sacrifício. Uma pausa para cá para dizer, hoje em dia a gente tem encontrado muitas pessoas com medo de sacrificar, né? Com medo de fazer algo necessário mesmo, sofrimento. E aí eu disse para vocês que eu ia trazer uma situação pessoal que aconteceu comigo, eu vou trazer. Coisa simples, mas que mexe com a gente, né? Me queimei, não sei se dá para ver. Não dá pra ver, mas tá vermelhinho, ó. Tá bem irritado, né? A pessoa olha, pensa que não é nada, mas a nossa pele tá sentindo. A minha pele tá sentindo muito, porque a minha pele é bem fininha. E o sofrimento dessa queimadura tá me ensinando muitas coisas. Me ensina a ser forte, né? Me ensina que eu preciso ter mais atenção com as coisas, né? Na hora que eu for cozinhar, eu preciso ter mais atenção com as coisas, né? Preciso ficar longe da panela ou usar alguma proteção. Então, o sofrimento, ele sempre vai nos ensinar de alguma forma.
se nós estivermos com um olhar atento de aprendizado, né? Então, convido vocês a colocarem o óculos do aprendizado, né? No momento em que você coloca o óculos do aprendizado, você passa a enxergar todas as experiências da sua vida como aprendizado. Sejam elas ruins, sejam elas boas, elas sempre vão ter algo para te ensinar. Então, quando você olha, quando você traz esse olhar de aprendizado para as coisas, você passa a não mais ser vítima da situação, mas passa a ser autorresponsável por aquilo que te acontece. Claro que tem coisas que estão fora do nosso controle e não foi responsabilidade sua, mas a forma como você se sente sempre vai ser responsabilidade sua, porque passa pelo processo de escolha, pelo teu processo de escolha, tá? Bom, tem pessoas que têm pavor do sofrimento, né? E eu trouxe para vocês na live da paciência que a paciência é a arte de sofrer. Então, quando eu consigo desenvolver a arte de sofrer, eu entendo que posso sim ser forte, tá? Se você é do tipo comodista, que vive uma vida medíocre, que tá na média, o que é uma vida medíocre? É uma vida que tá na média, que tá normal, você também pode não estar desenvolvendo a fortaleza. Então, para mudar esse percurso, não seja essa pessoa comodista, que vive essa vida medíocre, né? Na média. O que é uma vida medíocre? É uma vida normal, gente. É uma vida, tipo assim, eu faço minhas coisas normais que todo mundo faz. Eu não tenho um diferencial. Qual que é o teu diferencial na vida? Eu quero que cada um pense nisso, né? O que eu tenho feito de realmente extraordinário, né? Ou eu tenho cumprido a tabela? Cumprir a tabela, muitos cumprem, né? O que hoje buscamos na vida, e não porque você quer mostrar para alguém, mas para ser, né? Porque nós fomos criados para sermos pessoas maravilhosas, nós fomos criados para sermos mais, para sermos pessoas de impacto, né? É por isso que a inveja não faz sentido, porque tem gente que tem inveja do outro, mas é porque você ainda não enxergou o teu potencial, né? Você ainda não enxergou o que você é capaz de fazer, porque cada um de nós tem habilidades e coisas diferentes que somente você com a tua história de vida tem, né? Então a inveja ela não faz sentido por esse motivo. Quando a pessoa tem inveja é porque na verdade ela não está enxergando o seu potencial e aí ela acaba olhando para o outro, né? Então precisa também de terapia nesse sentido para poder enxergar melhor as coisas, ter uma nova perspectiva, ok? Vamos que vamos. Sexto ponto é, se você é do tipo mole, frívolo, que traz aquela doença com sintomas que é a falta de firmeza, claro que eu falo aqui doença no sentido ampliado da coisa, né? Que a falta de firmeza, você também pode não estar desenvolvendo a fortaleza, tá? Então são aquelas pessoas que têm aquele espírito mole, frívolo, né? Que não nem vai para frente, nem vai para trás. Se você está se enxergando nesse perfil, vamos começar a refletir a mudança na tua vida. E se você conhece alguém também, você pode estar compartilhando também essa live com ela, né? Para poder refletir sobre isso. O último ponto é ser daquele tipo que acha que já fez muito e que se cansam rapidamente de fazer, né? Bem-vinda, Maria Helena, coisa boa ver você por aqui. Então é aquele tipo de pessoa que faz pouco e acha que faz muito, né? Ela faz pouco e acha que faz muito, ok? Então, se você é desse tipo, você pode não estar desenvolvendo a fortaleza. Para você começar a mudar a história na sua vida, para você começar a desenvolver a virtude da fortaleza, você precisa mudar essa visão, né? Então, pessoas que têm aquele sentimento de que eu preciso fazer somente a média. Não tem gente assim no trabalho, gente? Assim? Não tem pessoas assim que só fazem a média da coisa? Não só trabalho como casa também, você com a família, você com os amigos, você com relacionamento, só faz a média, né? O que você ganha fazendo a média? Me fala, né? A gente precisa fazer mais, sempre mais. E é justamente isso que nos faz ser fortes,
Ser forte não é fácil, não estou dizendo que é, mas é necessário. Precisamos desenvolver a fortaleza, né? Porque quando a gente desenvolve a fortaleza, a gente se sente melhor. As coisas não pegam tanto para nós, né? E a gente pode trazer um exemplo atual, que é a guerra que está acontecendo na Ucrânia, Rússia, nos quais os ucranianos estão sendo chamados a serem fortes, né? Eles tiveram esse chamado da vida de serem fortes de uma forma obrigatória. Eles não esperavam por isso, eles foram pegos de surpresa. E eles precisam ser fortes, né? Eles precisam desenvolver dentro deles essa fortaleza. Como é que se desenvolve a fortaleza? Enfrentando, como eu disse para vocês. É a capacidade de enfrentamento, é a minha habilidade de enfrentamento. E aí eles, nessa situação muito delicada, eles precisam desenvolver essa fortaleza de forma apressada, de forma necessária, porque ou é vida ou morte, é um caso de vida ou morte. Mas que nós não chegamos nesse ponto, gente, que a gente possa desenvolver a fortaleza desde já, nas pequenas coisas, né? Então você hoje que está, por exemplo, fazendo o seu exercício físico e que encontra uma grande dificuldade, eu me incluo também nessa, porque não é fácil para ninguém, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que não. O importante é você continuar firme e perseverante. Não desistir, porque essa habilidade da fortaleza, ela vem também da persistência e vem também da perseverança, ok? Bom, gente, então é isso. Quero agradecer vocês por mais uma live maravilhosa, sempre muito bom estar com vocês. Vou fazer nosso selfie. E agradecer a todos que vieram. Compartilhem essa live, ficará gravada também no meu canal do YouTube e aqui no Instagram e também lá na minha página do Facebook. Me sigam nas redes sociais. Um beijo e vamos desenvolver então as nossas virtudes. Aguardo vocês na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau!